O deserto não é apenas um lugar de areia e sol. Ele é um espelho que revela o que realmente existe dentro do coração humano. E foi ali, no meio da jornada do povo de Israel, rumo à terra prometida, que o coração de um homem chamado Corá começou a se agitar. Corá não era um homem qualquer. Ele era um levita, da honrada família de Coate, alguém que servia no tabernáculo. Ele estava perto da presença de Deus. Ele via a nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite. Ele convivia de perto com Moisés e Arão. Mas apesar de toda essa proximidade com o sagrado, algo começou a crescer dentro dele, algo venenoso e distorcido: a inveja. Para Corá, servir já não era suficiente. Ele queria aparecer. Obedecer já não era o bastante. Ele queria ser ouvido. Estar perto da glória de Deus não bastava. Ele queria comandá-la. E num ambiente de cansaço, vulnerabilidade e ansiedade, o orgulho de Corá encontrou o terreno perfeito para florescer. Ele começou a se conectar com outros homens de espírito, semelhante Dot e Abir, o conhecidos por sua teimosia e insubmissão. Juntos, eles começaram a plantar sementes de discórdia, sussurrando entre o povo: por que só Moisés e Arão podem liderar? Quem disse que só eles falam por Deus? Nós todos somos santos. Todo o povo pertence ao Senhor. A semente da rebelião, uma vez lançada, espalhou-se como fogo em palha seca. Logo, 250 líderes influentes, chefes de famílias respeitadas, se juntaram ao movimento. A murmuração se tornou um barulho ensurdecedor. O barulho virou oposição declarada, e a oposição se transformou numa afronta direta a Deus. Finalmente, chegou o dia do confronto. Corá e seus seguidores se puseram diante de Moisés e Arão. Não era um pedido, não era um diálogo, era uma acusação aberta. Vocês estão indo longe demais, porque se colocam acima da congregação do Senhor. Se todos nós somos santos, as palavras eram duras, mas o que estava por trás delas era ainda mais perigoso. Um orgulho que, quando alimentado, sempre tenta derrubar a autoridade que Deus estabeleceu. A reação de Moisés foi surpreendente. Ele não gritou. Ele não se defendeu. Ele simplesmente se prostrou com o rosto em terra. O líder escolhido por Deus não combatia com argumentos humanos. Ele combatia com humildade, sabendo que aquela não era uma luta contra homens, mas uma batalha espiritual. Depois de orar, Moisés se levantou e olhou para Corá e seus homens. Amanhã, disse ele, o Senhor mostrará quem pertence a ele. Cada um de vocês traga o seu incensário. Apresentem-se diante do Senhor e Deus mesmo decidirá quem ele escolheu. Era como se Moisés dissesse: essa liderança não é minha para defender, é de Deus. E ele mesmo vai dar a resposta. No dia seguinte, a cena era de arrepiar. De um lado, Arão com seu incensário. Do outro, Corá e os 250 líderes, cada um com o seu, desafiando a ordem divina. A multidão observava em silêncio tenso. A atmosfera era pesada, como se o próprio ar do deserto estivesse esperando pelo juízo. Foi então que Moisés fez uma última e terrível advertência ao povo. Afastem-se das tendas desses homens perversos. Não toquem em nada que pertence a eles. Se eles morrerem de morte natural, como todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor fizer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir vivos, com tudo o que lhes pertence, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. As palavras mal haviam saído da boca de Moisés quando o chão começou a tremer. Um som profundo, como um trovão vindo de dentro da terra, ecoou pelo acampamento. E diante dos olhos de todos, o solo se partiu. Uma fenda gigantesca se abriu debaixo dos pés de Coradat e Abir. Eles, suas famílias e todos os seus bens foram tragados pela terra, que se fechou novamente sobre eles, como se nunca tivesse sido rompida. Um grito de puro terror subiu do acampamento. Medo, espanto e uma profunda reverência tomaram conta de todos. A mão de Deus havia se movido de forma inequívoca, mas a demonstração de poder
ainda não tinha acabado. Enquanto o povo fugia, um fogo consumidor saiu da presença do Senhor e incinerou os 250 homens que ofereciam incenso. As brasas da rebelião foram apagadas com a mesma intensidade com que foram acesas, de forma rápida e definitiva. A mensagem era cristalina: não se levanta contra a autoridade de Deus e se sai ileso. A liderança não era um privilégio humano para ser conquistado, mas um chamado divino para ser respeitado. E o orgulho não era apenas um pequeno erro de caráter, era uma porta escancarada para a destruição completa. A partir daquele dia, o povo de Israel aprendeu uma lição amarga e inesquecível. O serviço no tabernáculo era santo. O chamado de Moisés e Arão era real. E Deus não divide a sua glória com a ambição de ninguém. Anos depois, a história da rebelião de Corá continuou sendo contada como um alerta poderoso. O orgulhoso é perito em ver as falhas na liderança dos outros, mas é completamente cego para a própria queda iminente. E quando o coração de um homem se rebela contra Deus, até o chão debaixo dos seus pés pode se tornar seu inimigo. No final, a escolha foi clara. Corá buscou posição. Moisés escolheu a humildade. E Deus, de forma dramática e inegável, mostrou de que lado ele está. Obrigado por assistir. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!